A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Gênesis. Capítulo 25. E Abrão tomou outra mulher, cujo nome era Queturá, Agar. Ela lhe deu outros filhos, que foram Zinrã, Iocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Iocsã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurim, os Letussim e os Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Anoque, Abidá e Eudaá. Todos esses foram os filhos de Queturá. E Abraão deu a Itsaque tudo o que possuía. E aos filhos das concubinas de Abraão, Abraão deu presentes e dádivas e os enviou, enquanto ainda vivia, longe de Itsaque, para o oriente, para a terra de Quedem. E estes foram os dias dos anos que Abraão viveu. 175 anos. Abraão morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos, Itsaque e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Riteu, que fica em frente a Mambré. Era o campo que Abraão comprara dos filhos de Het. Ali foram sepultados Abrão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Itsaque, e Itsaque habitou com suas tendas junto ao poço de Beer-Lai-Roi. Esta é a história da descendência de Ismael, filho de Abraão, nascido de Agar, a egípcia, serva de Sara. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo as suas famílias: Nebaiote, seu primogênito, Quedar, Adibel, Mibsan, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Ietur, Nafis e Quedmá. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo os seus povos e os seus acampamentos. São os 12 príncipes, segundo as suas nações. Estes foram os anos da vida de Ismael, 137 anos. Depois, ele morreu e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes viveram desde Avilá até Surc, que fica em frente ao Egito, no caminho para a Síria. Ismael viveu entre todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Itsaque, filho de Abraão. Abraão gerou Itsaque. Itsaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão arameu, por esposa. Itsaque orou ao Eterno por sua esposa, porque ela era estéril, e o Eterno atendeu ao seu pedido, de modo que Rebeca, sua esposa, concebeu. E havia 2 filhos lutando dentro dela. Ela disse: se é assim, por que desejei tanto e orei tanto para engravidar? Então ela consultou o Eterno. E o Eterno lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, e com o tempo se separarão. Uma nação prevalecerá sobre a outra, e a mais velha servirá à mais nova. Quando chegou a hora de ela dar à luz, teve gêmeos. O primeiro nasceu ruivo, com a pele coberta de pelos, e lhe deram o nome de Esaú. Depois, nasceu seu irmão, que veio agarrando o calcanhar de Esaú, e lhe deram o nome de Jacov. Itsaque tinha 60 anos quando Rebeca o deu à luz. Ambos os filhos cresceram, e Esaú era um homem do campo, habilidoso na caça, enquanto Jacov era um homem tranquilo, que preferia ficar nas tendas. Itsaque amava Esaú, porque ele trazia caça para casa, mas Rebeca preferia Jacov. Um dia, Jacov preparou um ensopado, e quando Esaú voltou do campo, exausto, disse ao seu irmão Jacov: dê-me esse ensopado vermelho para comer, pois estou muito cansado. Por isso ele foi chamado de Edom, de Adom, vermelho. E Jacob lhe respondeu: muito bem, venda-me agora mesmo seu direito de primogenitura. E Esaú disse: eis que vou para a morte. De que me serve então esse direito de primogenitura? E Jacob lhe respondeu: jura-me hoje. Então ele jurou a Jacov e vendeu seu direito de primogenitura. E Jacov deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. E Esaú comeu, bebeu e foi embora, desprezando o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. E houve fome na terra, a segunda vez desde a fome nos dias de Abraão.
E Itsaque foi a Avimeler, rei dos filisteus, em Gerar. E o Eterno lhe apareceu e disse: Não desça ao Egito, mas habite na terra que eu lhe mostrarei. Permaneça nesta terra, e eu estarei com você. Eu o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e cumprirei a aliança que fiz com Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. E darei todas estas terras à sua descendência, e por meio da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim, Itsaque se estabeleceu em Gerar. Os homens daquele lugar o interrogaram sobre sua esposa, e ele respondeu: Ela é minha irmã, pois tinha medo de dizer que era sua esposa, e pensou: Talvez os homens daquele lugar me matem por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Mas depois de muito tempo, Avimeler, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu Itsaque brincando intimamente com Rebeca, sua esposa. Então Avimeler chamou Itsaque e lhe perguntou: Ela é sua esposa. Por que então você disse que era sua irmã? Itsaque respondeu: Para que eu não morresse por causa dela. Avimeler replicou: Mas o que você fez conosco? Poderia alguém do nosso povo ter se deitado com sua esposa, tornando todos nós culpados? E Avimeler deu a seguinte ordem ao povo: Quem tocar neste homem ou nesta mulher será morto. E Itsaque semeou naquela terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que o habitual com a bênção do Eterno. E assim prosperou rapidamente, até que sua riqueza se tornou imensa. Passou a possuir uma multidão de rebanhos, gado e servos, o que despertou a inveja dos filisteus, que taparam todos os poços que os servos de seu pai Abraão haviam cavado enquanto ele ainda vivia. Então Avimeler disse a Itsaque: Afasta-te de nós, porque te tornastes muito mais poderoso do que nós. Assim, Itsaque partiu, acampou no vale de Gerar e ali viveu. Itsaque reabriu os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, os quais os filisteus haviam entulhado. E deu aos novos poços os mesmos nomes que Abraão lhes havia dado. Os servos de Itsaque, que estavam cavando no vale, encontraram um poço que jorrava água. Os pastores de Gerar disputaram com os pastores de Itsaque pela posse daquela fonte, e por causa dessa disputa, Itsaque chamou o poço de Ezeque, contenda. Cavaram outro poço, e houve disputa também por causa dele. Por isso, chamaram-no de Sitiná. Itsaque partiu dali e cavou outro poço, e não houve contenda por causa dele. Por isso chamou-o de Rehovot, lugar grande, e disse: Agora o Eterno nos deu bastante espaço e seremos férteis nesta terra. De lá subiu para Beersheba. Naquela mesma noite, o Eterno lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por meio do meu servo Abraão. Ali, Itsaque construiu um altar e invocou o nome do Eterno. Armou ali as suas tendas, e os servos de Itsaque também cavaram um poço. Avimeler veio a Itsaque, desde Gerar, com seus amigos, Ahuzat e Firrou, o comandante do seu exército. Itsaque perguntou-lhes: Por que viestes a mim, visto que me odiastes e me expulsastes da tua presença? Então eles responderam: Vimos claramente que o Eterno está contigo, e dissemos: Façamos uma aliança entre nós outros, entre nós e ti, e um tratado contigo. Certamente não nos farás mal, pois não te tocamos, mas apenas te fizemos o bem e te deixamos sair em paz, e tu és agora o abençoado pelo Eterno. Então ele preparou um banquete para eles, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e fizeram um juramento de paz uns aos outros. Itsaque os despediu, e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Itsaque lhe contaram sobre o poço que haviam cavado, dizendo: Encontramos água. Por isso, ele chamou o poço de Shivá, e é por isso que a cidade é chamada Beersheba até hoje.
Esaú tinha 40 anos quando se casou com Judite, filha de Beiri, o Hitita, e com Basemat, filha de Elon, o Hitita. Isso causou amargura e tristeza a Itsaque e Rebeca. Gostou deste áudio? Esperamos que sim, e que tenha sido muito útil para você. Neste caso, te pedimos que nos faça um grande favor. Curta, deixe um comentário e compartilhe com quem você achar que também se beneficiaria com ele. Vamos criar uma corrente de bondade neste mundo e espalhar a palavra do nosso Deus eterno, o Criador do Universo. Sua curtida ajudará este áudio a alcançar muitas pessoas como você. Obrigado! Se você ainda não pode vir à Terra Santa virá até você. Aprecie a beleza e a energia únicas de Jerusalém, através de nossas pedras autênticas, extraídas dos arredores da cidade sagrada. Cada pedra encapsula a própria essência deste lugar excepcional. É um símbolo da herança espiritual e cultural de Jerusalém, um lugar onde milhares de anos de história, tradição e fé se entrelaçam. Perfeito para sua casa ou como um presente para alguém especial. Essas pedras são apresentadas em sua forma natural, a mesma daquelas encontradas nas antigas muralhas e ruas da cidade. Estas peças não são apenas uma bela lembrança, são um lembrete tangível da conexão que muitos de nós sentimos com esta terra sagrada. Receba em sua casa, diretamente da Terra Santa, essas pedras que testemunharam todos os eventos bíblicos. Pedras de Jerusalém, uma lembrança eterna, cheia de história, energia e significado. Adquira a sua hoje mesmo.